se vocês quiserem comprar e participar. O livrinho Vinde a Mim são parábolas bíblicas, são textos bíblicos, versículos, né, bíblicos, interpretados pelo nosso mentor, o Frei Daniel. Então é bem legal. É meia horinha, de 8 a 8h30, a gente se reúne toda segunda-feira para fazer o culto do Evangelho no lar. Uma garrafinha de água do lado, aquela aguinha você pode usar, dá para os familiares, fazer o café da manhã para sua família, pode botar no arroz. A minha família não acredita, mas faz arroz com águazinha frutificada. Eles vão ser abençoados sem perceber. Fui fazer uma entrevista uma vez numa televisão, lá na Barra da Tijuca, em Vargem Grande, o estúdio. E a gente estava fazendo uma entrevista lá com a repórter, e aí começaram a chamar ao vivo, muita chamada ao vivo, né? Estava transmitindo ao vivo. E uma mãe mandou assim uma mensagem para a menina que estava comigo, vou lembrar o nome dela já, era muito famosa, pedindo uma receita para acalmar a família, porque a família se estapefava o dia inteiro, todo dia tinha briga. Os irmãos brigando com as irmãs, todo dia tinha briga dentro de casa, de dar tapa mesmo. E aí eu falei para ela assim, convida eles para ir à casa espírita. Ela, não vão. Convida para a igreja. Não vão. Então faz o seguinte, bota uma garrafinha de água para frutificar aí e faz um arroz para eles. Ela, mas como é que eu faço isso? Você vai fazer o arroz, você vai botar água no arroz e vai falar assim, esse arroz eu estou fazendo para os meus filhos, tem o poder de trazer paz, harmonia, amor, tranquilidade, felicidade, união. Vai mexendo o arroz e vai falando tudo isso, tudo que você quer para a sua família. No final você bota a tampinha e deixa o arroz ficar pronto. Porque a senhora hoje faz arroz assim, desgraçado, vive brigando, deu na cara da irmã ainda agora. Olha o que você está colocando no arroz. É igual aquela esposa que chega em casa, né? Tem que fazer janta com o marido. Desgraçado, hoje eu não queria cozinhar. Aí não entende que o marido está de mau humor. Olha o que você colocou no arroz. A comida é um alimento sagrado. Quando a gente cozinha para a família, para um filho, bota pensamentos positivos, energia boa no alimento. E olha, incrível que pareça, passou algum tempo, ela entrou no meu Instagram para o seu Osmar, o arroz funcionou. Pelo menos as brigas acabaram. Eles continuam discutindo, mas pararam de dar um na cara do outro. Já conseguimos vencer, né? Eu falei, então agora você faz com feijão. Não é? Reforça a oração no alimento, né? Lembre-se que Jesus sempre abençoava o alimento que a gente ia comer. Ele fez a multiplicação dos pães, aquilo foi uma bênção. E a multiplicação dos peixes, lembra? José chegou apavorado para Jesus, estamos com um problema sério, o que houve? Nós estamos com uma multidão aí e não tem comida para esse povo todo. Jesus coloca aqui o cesto de pão, coloca aqui o cesto de peixe. E ele fez uma prece, alimentou aqueles cestos e os pães multiplicaram e os peixes multiplicaram. O que ele está dizendo para a gente? Se a coisa está difícil na sua casa, comece a abençoar o seu alimento. Peça a Jesus que multiplique a felicidade no seu lar. Peça a Ele que multiplique a união. Peça a Ele que multiplique a fartura, que multiplique a bondade, que multiplique a felicidade, que multiplique a união. Olha a comida que você vai oferecer para sua família. Olha quanta coisa boa você botou naquele alimento. E quando você não tiver a fim de fazer comida, não faça. Manda o seu marido ligar para o iFood. Meu amor, liga para o iFood, que hoje eu vou botar coisa ruim na sua comida. Eu estou com tanta raiva de você. Entende, gente? Muitos alimentos que a gente come, que a gente passa mal, que dá diarreia, que dá vômito. Olha o que botaram ali. É aquele cozinheiro do restaurante assim, odeio meu patrão, desgraçado, não me pagou hora extra. Ele vai quebrar, esse restaurante vai fechar. Aí você vai lá e come aquele cozido, achando que está tudo bem. Chega em casa vomitando, passando mal. Porque tudo é energia, gente. Nós somos energias. Todos nós somos energias.
Eu lembro que quando eu era jovem, eu fiquei órfão aos 14 anos de idade. E eu fui morar na casa de um tio meu que me explorava muito, muito, muito. Mas eu sou muito grato a ele pelo que ele fez comigo. Eu tinha 14 anos de idade, eu trabalhava como ajudante de caminhão numa loja de materiais de construção. Eu carregava saco de 50 quilos de cimento na cabeça, com 14 anos de idade. E ele era aquele tipo de tio que uma vez ele falou para mim assim, chegou um sábado lá, eu falei, Bisoca, o apelido dele era Bisoca, tio Geraldo. Bisoca, me dá um dinheirinho aí para levar minha namorada ao cinema. Eu estava namorando minha primeira namorada, Tânia. Primeira namorada que eu tive com 15 anos. Já te contei essa história? Ah, então ouve. E eu falei assim, Bisoca, me empresta um dinheirinho aí, tio. Pô, trabalhei a semana inteira, dá um dinheirinho para levar minha namorada ao cinema. Ele falou assim, o teu trabalho paga a tua comida das tuas irmãs. Desse por satisfeito. Tu imagina um garoto de 15 anos ouvindo isso? Nunca me deu R$1. Trabalhei com ele uns 4 anos. Mas aí eu fui trabalhar com meu pai como ajudante de padeiro, numa padaria lá em Itaúna, Mutuá. E padaria, naquele tempo, não abria segundas-feiras. É igual salão de cabeleireiro hoje, né? A praia está cheia segunda-feira, só tem cabeleireiro e manicure. Tu chega na praia segunda-feira, é cabeleireiro e manicure. Tem que descansar algum dia. E aí, toda segunda-feira eu tinha uma calça jeans, um sapato que tinha um buraco aqui, gente, era muito engraçado. Eu botava o jornal e quando chovia, molhava o jornal desfazia dentro do pé e eu ficava pisando na água. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Falo isso para meus filhos, valorizem o que vocês têm. Que é muito triste o que eu passei na minha adolescência. E aí, toda segunda-feira, eu ia para o Rio de Janeiro e ia nos bancos de agência em agência, pedindo emprego de boy ou de faxineiro. Eu tinha um sonho de trabalhar em banco. E toda segunda-feira eu guardava o meu dinheiro de passagem, aquela calça jeans, aquele sapato furado e uma camisa, eu ia procurar emprego em banco. Fiz isso em 6 meses. Porque o meu sonho era trabalhar em banco. Um dia eu entrei numa agência bancária, Banco Expansão Industrial de São Paulo, Rua da Quitanda, número 51. Entrei, todo mundo já me conhecia, porque toda segunda-feira eu ia. Eu já chegava assim, quando eu botava a mão na maçaneta do banco para entrar, o gerente, não tem vaga não, pode ir embora. Eles já me conheciam. Nesse dia, quando eu entrei, o gerente falou assim, ô garoto, vem cá. Você compra um lanche ali para mim? Eu falei, compra, senhor. Tinha 16 anos. Compra, senhor. Toma aqui o dinheiro. Eu falei, onde é, senhor? Ele aqui na rua da Quitanda mesmo. Ali tem um sanduíche ali, você compra para mim um sanduíche? Compra, senhor. Fui lá, comprei o sanduíche, voltei, entreguei para ele. Pô, garoto, muito obrigado. Ô, fulano, Xavier, contrata esse garoto, contrata. Dá um emprego para ele de boy mesmo, de contínuo. Foi o meu primeiro emprego na vida, 16 anos de idade. Então, qual é a mensagem que eu trago para vocês? Nunca desistam dos sonhos de vocês. Os sonhos só se tornam realidade quando a gente não desiste dele. Quando a gente persevera no sonho. Eu demorei 6 meses para conseguir meu emprego, mas eu consegui. Com 21 anos de idade, eu não tinha nem 21 anos de idade, meu pai mesmo de sangue, teve que ir no banco e me emancipar para virar diretor. Eu tinha um sonho, e eu fui atrás do meu sonho. Então a mensagem que eu deixo para vocês, todo sonho é possível. Basta que você não desista dele. Não desista da sua felicidade. Não desista dos seus objetivos. Às vezes a gente desvia a nossa vida por caminhos errados. Conserta o caminho, dá tempo. Nós não viemos aqui para sofrer. Todos nós viemos aqui para ser felizes. Acontece é que nós achamos que sabemos de tudo, mas nós não sabemos de nada. Acasos não existem. Não existe acaso. A minha encarnação foi programada para estar aqui hoje falando com vocês. Eu tenho plena consciência das minhas responsabilidades espirituais, daquilo que eu tenho que fazer, não para a melhora minha, mas para a melhora das pessoas que convivem comigo.
Porque a gente só é esquecido quando a gente morre no coração das pessoas. Enquanto as pessoas lembrarem de você, você está vivo. Os mexicanos acreditam em 3 mortes. Falei aqui esses dias isso, né? Os mexicanos acreditam que a gente morre 3 vezes. Primeiro, quando a gente ouve falar que a gente morre um dia. Essa é a primeira morte. A segunda morte, quando a gente acredita mesmo que vai morrer. Caramba, eu vou morrer um dia. E a terceira morte, quando você não é lembrado por ninguém, quando você morre. O que é que a gente está fazendo da vida? O que é que você está fazendo com a sua vida? Hoje de manhã, quando você acordou, Deus te entregou uma página em branco. Em branco. Você não sabia o que ia acontecer hoje com você. Você não sabia nem que ia vir à casa espírita hoje. Você não sabia se ia almoçar, se ia encontrar com seus amigos, se ia ao trabalho, se ia ver o rosto da sua família. Você não sabia. Era uma página em branco. Deus te entregou hoje, prontinha. Entregou na sua mão e na sua consciência uma caneta. O que é que você está escrevendo? Essa é sua história, não é a minha. Essa página em branco que o Pai nos entrega todos os dias é para contar a nossa história. Não é a história do vizinho, não é a história do nosso filho, não é a história do nosso amigo. É a sua história. O que é que você está escrevendo? Quer ser esquecido? Você não vai ser esquecido. Se você for uma pessoa boa, você vai ser lembrado por ter sido uma pessoa boa. Se você for uma pessoa ruim, você vai ser lembrado por ter sido uma pessoa ruim. Se você é uma pessoa que tanto faz, você vai ser lembrado por uma pessoa que tanto faz. Vai passar por aqui, não vai nem plantar uma árvore, não vai escrever um livro, não vai ter um filho. Qual o sentido da vida? Por que nascemos aqui? Por que estamos nessa carne? O único animal inteligente entre nós somos nós mesmos. O cão tem um princípio da inteligência, o gato tem um princípio, o papagaio tem um princípio de repetir, mas nenhum deles se compara ao homem, que é alimentado por um espírito. Esse que Deus criou e que não vai morrer. Nenhum de nós morre. Nossos filhos que morreram, não morreram. Nossos pais que morreram, não morreram. Continuam todos vivos na espiritualidade. A verdadeira vida é a vida espiritual, essa vida que é transitória. Todos nós temos no nosso RG uma data de nascimento. Nenhum de nós tem a data da partida. Mas nós sabemos. Pode ser que amanhã de manhã eu já não fale mais. Pode ser que amanhã vocês tenham notícia do meu enterro. Eu não sei. Nós temos que blindar a vida todo dia. Todo dia quando acordar, agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. Que meu dia seja um dia maravilhoso, um dia de amor, um dia de conquistas, um dia de vitórias. E quando chegar em casa para dormir, ou deitar a cabeça no travesseiro, ser justo com o nosso Pai. O mínimo que a gente pode fazer é dizer: Senhor, muito obrigado pelo dia que eu tive hoje. Ó Pai, não foi fácil, mas eu te agradeço. Eu te agradeço que eu consegui ver meus filhos, o Senhor me deu o alimento, o Senhor está me dando saúde, Pai. Eu não estou entrevado numa cama, eu não estou internado no hospital. Eu passo dificuldades, Senhor, mas eu confio em Ti. Esse quadro vai mudar, eu tenho esperança, Senhor. É o mínimo que a gente pode fazer, meus irmãos. Ser grato pela vida, pela família, pelos amigos, pelos irmãos, por todos aqueles que em algum momento da vida dedicam um tempinho a ajudar você. Pode não ser da forma que você entende, pode não ser da forma que você precisa, mas o mundo é bom, as pessoas são boas.
O mundo não é o que a gente vê nos jornais. O mundo é o que a gente vê no coração das pessoas. Tem muita gente boa na rua. Tem muita gente boa no nosso trabalho. Tem muita gente boa no centro espírita. Tem muita gente boa na igreja. A parte melhor do mundo é o ser humano. Acreditem nisso. Dinheiro é bom, maravilhoso. Eu gostaria de ter. Gostaria de hoje poder ligar para minha esposa: meu amor, prepara uma mala, vamos até Portugal dar uma volta. Amo Portugal. Gostaria de ligar para meus filhos: filhos, prepara a mala, vamos para Disney. Amo ir a Disney, mas eu não tenho dinheiro. O mais importante para mim não é o dinheiro. O mais importante para mim são as relações que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra amizade. O dinheiro não compra amigo. Pelo contrário, o dinheiro atrai inimigos. O dinheiro não compra felicidade. O dinheiro compra alegria. Tudo aquilo que o dinheiro te dá, que você consegue botar a mão, é alegria. Felicidade é uma coisa que sai de dentro do coração e o dinheiro não traz. Pelo contrário, quantos milionários você conhece que suicidaram-se? Robin Williams, ator famoso de Hollywood, dezenas, centenas de filmes. Suicídio. E tantos outros artistas, atores, pessoas famosas, que ou se penduraram no seu quarto, ou se jogaram de um prédio, ou tomaram uma dose excessiva de droga dentro de uma banheira. Porque o dinheiro não comprou o que eles precisavam. O afeto, o carinho, o amor não se compra. Você pode até comprar amor das pessoas quando você banca elas, quando você compra coisas para elas. É um falso amor. Porque o dia que você não comprar, o dia que você não bancar, essas pessoas vão virar as costas para você. Vão fingir que não te conhecem mais. Porque não estão interessadas em você, e sim no que você tem, no seu dinheiro. O verdadeiro amigo anda contigo na chuva, descalço, de ônibus, a pé, de bicicleta. E o verdadeiro amigo é uma raridade. É muito difícil de encontrar. Porque a amizade verdadeira não morre. Ela se perpetua por anos. Eu conheço pessoas que são amigos desde a infância. Mas é raro. Eu não tenho um amigo de infância. Nem meus irmãos são meus amigos. Não é por isso que eu vou deixar de ser uma pessoa alegre, caridosa, ajudar as pessoas. O que eu assumi para mim diz respeito a mim e não às pessoas do meu convívio. Eu tenho que estar preocupado com a minha evolução, porque a consequência da minha encarnação vai ser na vida espiritual. Jesus nos disse para que não fizéssemos ao outro aquilo que não quiséssemos que sejam feito a nós. Não faça ao outro aquilo que não quer que seja feito a ti. No Velho Testamento, na Torá, a gente ouviu: aquele que com ferro fere, com ferro, dente por dente, não mudou nada. Continua tudo igual. Allan Kardec disse: colheremos na vida espiritual o fruto da semeadura terrena. Qual é a diferença de dente por dente, olho por olho? Qual é a diferença de que com ferro fere, com ferro serás ferido? Então, empatia é a palavra mágica. Sermos empáticos com as pessoas, com o motorista de ônibus, com o gari, com o morador de rua. Sermos empáticos. Eu fui a Porto Alegre agora em abril. Porto Alegre minto. Fui a Rio Grande, fui a Pelotas e fui a uma outra cidade que eu esqueço o nome, que é na divisa com o Uruguai.
Esqueci o nome. E aí, quando a gente voltou para Pelotas, a minha esposa, do evento que a gente fez nessa cidade, a gente foi almoçar. E a gente procurou no Google, tinha um restaurante muito próximo do hotel que a gente estava. E a gente estava sem carro, vamos a pé, vamos andando. Vamos lá. Passei numa esquina, assim, uma encruzilhada, o restaurante do outro lado da rua, tinha um rapaz dormindo, assim, do lado de uma lixeira. Eu fui lá, almocei, o prato era muito bem servido, eu fiz uma quentinha. Minha esposa, você vai levar isso para quê? Você vai levar essa comida para o hotel, Osmar? Eu falei, não. Se aquele rapaz estiver dormindo ainda, eu vou levar para ele. Comprei uma mini coca, daquela pequenininha, uma marmitinha bonitinha, fui caminhando. Adivinha quem estava deitadinho lá ainda? Um rapaz jovem, de 20 e poucos anos, sujo, barbudo, um cheiro horrível, devia estar dias sem tomar banho. Ele estava dormindo ainda, eu me agachei do lado dele devagar para não assustá-lo. Meu irmão, calma. Tudo bem com você? Tudo bem, eu trouxe um almoço para você. Jura? Eu juro. Aqui, ó. Trouxe uma coquinha também. Moço, eu estou 3 dias sem comer. Empatia. A gente, quando está com fome, dá um sono monstruoso. Eu sei porque eu já passei fome. Já passei por aquilo ali. Gente, isso é empatia. Qualquer um de nós pode ser um cristão. Qualquer um de nós pode ser uma pessoa do bem. Se você vai comer no restaurante, sobrou um pouquinho de comida, bota numa quentinha que Deus vai botar alguém no teu caminho, com fome. Às vezes é o porteiro do teu prédio. Já aconteceu comigo também. Vamos jantar, sobrou lá comida para alguém, bota uma quentinha, vou botar para o meu porteiro hoje. Quando eu cheguei, peguei o porteiro, os olhos dele encheu de água. Eu falei, o que houve, rapaz? Hoje não tinha janta, senhor irmão. Tem sim, está aqui, ó. Deus faz assim, gente. Deus usa seus filhos para ajudar os outros filhos. Você acha que eu estou aqui para quê? Eu não ganho salário para estar aqui, eu não ganho nada para aqui. Eu ganho luz. Eu sei se eu fizer o bem eu vou receber. Jesus prometeu, fazei ao outro o que queres para ti. Se quer que sua vida dê certo, comece a fazer o bem sem olhar a quem. Não importa. Fazer o bem para as pessoas que moram debaixo do nosso teto é muito fácil. Muito fácil fazer um bem para um filho, para um marido, para uma esposa, para um tio, para um pai. Mas para quem está hoje na rua com fome? Para quem está hoje num orfanato abandonado? Para quem está hoje num asilo sem visita de nenhum parente? Que infelizmente algumas pessoas acham que a solução do idoso é o asilo. Mas não é. A solução para um idoso é atenção, amor e carinho. O idoso é uma pessoa carente, a maioria é carente. Eles só querem atenção, carinho e amor. Uma forma da gente salvar nossa alma é essa. Pega um domingo, você não tem nada para fazer, não tem churrasco, não tem Maracanã, não tem Flamengo. Vai no asilo, visitar um idoso. Pega uma roupinha que você não usa mais. Vai no orfanato visitar uma criança. Tem dezenas de crianças que só querem olhar para alguém, receber um abraço, brincar um pouquinho com alguém. Mas a gente não. A gente está preocupado em ganhar dinheiro. Tem tanta gente no hospital morrendo hoje, nesse momento, com tanto dinheiro no banco para comprar o hospital, mas está morrendo. Porque o dinheiro não compra a saúde. O que compra a saúde é a bênção de Deus. O que nos mantém saudável é o amor do Cristo. Temos que ser mais empáticos com as pessoas. Toda pessoa é um arquivo dolorido. Todos nós temos traumas, temos dores
que precisam ser curadas. E não é dinheiro. Fiquem certos disso. O dinheiro que você der a alguém vai trazer uma felicidade momentânea, temporária. Quando o dinheiro acaba, a pessoa volta à mesma condição que ela estava. Às vezes é só um abraço, às vezes é um sorriso, às vezes é um momento de atenção, é sentar e bater um papo, é ouvir, às vezes é só ouvir. O padeiro que faz o nosso pão todo dia de manhã que a gente come em casa, acorda 3 da manhã para ir para a padaria fazer o pão. Se esse homem não tivesse coragem de acordar 3 da manhã, a gente não tinha pão. O meu pai era padeiro, meu avô era padeiro, meu irmão era padeiro, eu trabalhei em padaria. E eu aprendi uma coisa muito linda com meu pai. Meu pai era um padeiro de mão cheia. Ele fazia um pão maravilhoso. E ele dizia assim: filho, o pão é a carne do Senhor. Ele tem que sair da padaria abençoado. Eu jamais vou colocar no pão que eu faço para alimentar pessoas algo que não seja do Cristo. Olha que lindo esse padeiro, gente. A gente nem sabe disso, né? Mas os padeiros têm esse ritual entre eles. É uma lei do padeiro. O padeiro prepara o pão de Deus, que alimenta o povo de Deus. E a gente sequer cumprimenta o padeiro. Acha que ele tem a obrigação de fazer o pão? Tem não. Ele pode fazer um pão feio, ruim. Então, a gente tem que buscar transformar em nós tudo aquilo que a gente tem de ruim e de negativo. Todos nós temos. Todos nós temos o lado sombrio, ao qual a gente não deve alimentar em hipótese nenhuma. O lado sombrio serve para nos alertar daquilo que a gente não deve ser. Não ser uma pessoa assim. Para isso que existe. O lado ruim que todos nós carregamos dentro de nós serve como um alerta daquilo que a gente nunca deve ser. Somos os únicos responsáveis por nossa evolução espiritual. Ninguém pode evoluir por mim. Ninguém vai pagar os meus pecados. A justiça divina existe. Tudo aquilo que fazemos, iremos ter que consertar. Tudo que você faz que produz luz e caridade, volta para você em luz e caridade. Tudo que você faz de ruim para as pessoas, volta de ruim para você. Balança de Miguel, lei de Deus, justiça divina, criminoso e vítima não vão acordar no mesmo lugar. Existem lugares na vida espiritual para criminosos e existem lugares na vida espiritual para as vítimas. Não é justo que criminoso e vítima tenham o mesmo tratamento na vida espiritual. Gravem isso. Osmar, eu me tornei espírita hoje, eu vim aqui na Casa Espírita e fiquei encantado com a sua palestra, fiquei encantado com esse lugar, um lugar tão bonito, tanto amor, tanto carinho, as pessoas tratam a gente super bem, ninguém pediu nada, exceto que vocês ajudassem na rifinha para pagar nossa conta de luz. Tem custo, temos funcionários, temos impostos. Hoje me ligaram e entupiu a caixa de gordura. Jesus, toda semana tem uma novidade, gente. Semana passada quebrou o elevador. É impressionante, parece macumba. Mas é verdade. Toda semana tem um babado. Nós estamos com a geladeira queimada lá em cima, já há mais de 2 meses. A gente não teve dinheiro ainda para consertar. Mas a gente vai ter. Vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando, que a gente vai ter. Então, eu aprendi na minha religião assim, que tudo aquilo que eu desejo ao próximo vai voltar para mim. E tem muita gente, concluindo meu raciocínio, que chega à Casa Espírita e fala assim: olha, eu me encantei com a religião espírita.
A região espírita é maravilhosa, porque eu não tenho que usar uma roupa X, eu não tenho que ter cabelo grande, eu não tenho que ter Bíblia, eu não tenho que seguir nenhuma doutrina, não me impede de nada, espiritismo não te impede de nada. Só tem que ser você mesmo para ser espírita. Não tem regras. Aqui não tem você não pode. Embora algumas casas espíritas imponham, mas é o dirigente, não é o espiritismo. Essas casas que têm muita regra são os dirigentes, não é o espiritismo. O espiritismo é a religião da liberdade. Liberdade de pensar e evoluir. E tem muita gente que no espiritismo tarde demais. Poxa, seus irmãos, eu cheguei agora, eu já entendi tudinho, eu sou um espírito eterno, eu tenho que me modificar, eu tenho que me melhorar, eu tenho que tratar melhor as pessoas, eu tenho que ser uma pessoa melhor para o mundo, eu tenho que ser uma pessoa melhor para os animais, eu não posso botar passarinho na gaiola, eu tenho que respeitar os meus irmãos, seja quem for, se é hétero, se é homo, não importa, eu tenho que respeitar a escolha do outro. Porque nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio para ser o que quisermos. Porque somos os únicos responsáveis pelos nossos pecados. Se o outro está fazendo errado, o problema é dele. O máximo que eu posso fazer é utilizar uma palestra como essa para levar uma mensagem positiva para vocês. E tem gente que chega no espiritismo e fala assim, poxa, mas infelizmente é tarde demais. Eu já estou velho, estou careca. Acho que não dá tempo para consertar tudo que eu fiz para trás, não. Eu fiz muita coisa errada, seus irmãos. Dá sim. Dá sim. Tem uma historinha que eu conto muito nas palestras, de um senhor que era tarefeiro de uma casa espírita. Essa é uma história verdadeira, tá, gente? Lá em Minas Gerais. Ele era tarefeiro de uma casa espírita. Durante 25 anos ele trabalhava naquela casa espírita. Como ele saía cedo do trabalho, ele era o primeiro a chegar. Ele varria o salão, ele trazia as flores que eram colocadas sobre a mesa do espiritismo, organizava as cadeiras, colocava os salgados para assar para a cantina, já preparava a cantina para o pessoal da cantina, comprava o bolo, que era vendido em fatias na cantina. Um homem extremamente caridoso. Conheceu a esposa dentro do centro espírita, casou com ela, teve 4 filhos, uma família perfeita, todo mundo espírita. Ele trabalhava na rede ferroviária federal, ele era condutor de locomotiva. Um belo dia, antes dele ir para o centro, a locomotiva tombou, descarrilhou e tombou. O trem dele cheio de gente. Uma tragédia, lá em Minas Gerais, uma história verdadeira. Acontece que ninguém se feriu, somente ele. Ele perdeu a cabeça do dedo mindinho. Só com a pontinha aqui, ó, só perdeu a unha. E ele achou aquilo um absurdo. Ele falou, nunca mais vou no centro espírita. O mentor não cuidou de mim. Não viu? Meu trem tombou. Ninguém morreu, mas olha aqui, perdi meu dedinho. Sumiu do centro espírita. O presidente, preocupado, soube do acidente, da tragédia, mandou recado para ele através dos filhos. O filho chegou em casa, pai, o nosso presidente falou para o senhor ir no centro espírita, pai. Não, não vou mais lá. Absurdo. 25 anos, sou o primeiro a chegar, eu limpo o centro, eu levo flor, eu asso salgado, eu faço tudo pelaquela casa espírita. E o mentor não viu? Passou-se os meses, a esposa, meu amor, vamos comigo hoje no centro espírita, tem uma palestra maravilhosa, está vindo um convidado de longe. Eu acho que eu vou. Vestiu-se e foi para o centro espírita. Chegando lá, teve a tal palestra famosa, tudo correu bem. No final, o mentor espiritual incorporou no presidente para chamar ele. Não quero assunto com o mentor, não. Meu amor, o mentor está te chamando. Vai lá falar com ele. Não vou não. Deixa de ser teimoso, homem. Tá bom, não vou. Foi lá. Aí chegou perto do mentor. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Tudo bem com você? Mais ou menos, né? O que houve? O senhor não viu? O que eu não vi, meu filho? O trem tombou. Ah, o trem tombou, eu vi. E o senhor não viu que eu perdi aqui, ó? Meu dedinho? Eu vi. E o senhor não fez nada?
Meu filho, quando você veio do centro espírita, você veio programado para perder o braço. Aqui em cima do ombro, você perdeu tudo. Ele fica só um cotoco. Mas você fez tanta caridade, você fez tanta transformação em você, que o seu pecado, ó, ficou só na pontinha do dedo. Mais um mês e você nem o dedo perdia. Então, dá tempo de consertar a nossa caminhada. Todos nós podemos refazer o nosso caminho. Consertar o caminho. E para consertar o caminho, a grande verdade que pouca gente fala é a seguinte: você não precisa de religião para isso. Você não precisa de dirigente espiritual. Você não precisa de pai de santo, de pastor, de padre. Você não precisa de ninguém. Porque Deus não quer a igreja que você vai. Deus quer a igreja que você é. O que você é? Tem tanto pastor que é pastor por fora e é lobo por dentro. Tem tanto pai de santo que é pai de santo por fora e é um canalha por dentro. Tem tanto dirigente espiritual que se mostra perfeito numa palestra e chega em casa e dá um tapa na cara da esposa. Então Deus não quer isso. Deus quer saber do templo do seu coração. É esse templo que nós temos que cultuar. O amor ao próximo, o amor a Deus. Jesus disse: amai meu Pai sobre todas as coisas e a teu irmão como a ti mesmo. Aí o ensinamento. O caminho a gente já tem, a direção a gente já tem. Amar a Deus sobre todas as coisas e aos nossos irmãos como a nós mesmos. Enquanto a gente não aprender isso, a vida vai estar difícil. Tem tanta gente cheia por fora e vazia por dentro. Abre o Instagram aí. Você só vê pessoas sorrindo, bonitas, maravilhosas. 100 mil, 1 milhão, 3 milhões de seguidores. De repente vem a notícia: fulano morreu, se matou. Ele está vivendo uma vida que não pertence a ela. Tenta botar na tela aquilo que ela quer realizar na vida comum, mas que não é fácil realizar. A tela nos engana. É legal? É bonito? É lindo. Mas é mentiroso, não é verdadeiro. Todo mundo que está na rede social hoje está querendo mostrar uma coisa que não é. Exceto aqueles que trabalham para ganhar dinheiro. Eu acho justo ter uma profissão como promotor, como pessoas vinculadas à propaganda, marketing. Né? Legal. Esses 1 milhão, 1 bilhão, 2 milhões de amigos que você tem na internet não são seus amigos. Não são seus admiradores. Não são. Estão ali que querem te seguir para ganhar seguidor de você. Te marca numa publicação porque quer que as pessoas que vejam você marcado passem a seguir ela também. É um jogo de interesses, uma fantasia que só prejudica a nossa evolução. Olho no olho, tete a tete, conversa fraterna, evangelho no lar, casa espírita, encontros, abraços, amigos, sinceridade. Tão raro se ver hoje em dia. As pessoas não são sinceras. A maioria não é sincera, porque tem medo, não confia na gente. Eu aprendi com o Chico Xavier. Eu sou médium há 42 anos, mais ou menos, 43 anos. Eu aprendi uma coisa muito legal com o Chico. E sou muito grato a ele por ter me ensinado isso. O Chico dizia que se você não usar a sua mediunidade para o bem, não a use. Não use. Se você tem o dom da mediunidade, use para o bem. Se você tem um dom na sua vida, use ele para o bem. Se você é um bom médico, use a sua virtude para fazer o bem. Se você é um bom policial, use a sua virtude para fazer o bem. Se você é uma boa professora, use a sua virtude para fazer o bem.
Porque a gente vê tantos professores humilhando alunos, a gente vê tantos policiais humilhando pessoas de bem, a gente vê tantos médicos dando as costas para o paciente em dor. Se você tem um atributo que Deus te deu, use para o bem. O resultado virá. Confia. Confia que é dando que se recebe. É amando que seremos amados. É auxiliando que seremos auxiliados. É amparando que seremos amparados. Nós não estamos sozinhos. Não viemos para cá sozinhos. Nós temos uma ancestralidade espiritual que nos acompanha o tempo todo. Minha mãe não deixou de ser minha mãe. Meu pai não deixou de ser meu pai. Meu avô não deixou de ser meu avô. Minha vozinha não deixou de ser minha vozinha. Essas pessoas estão na vida espiritual torcendo para eu dar certo. Porque se eu der errado, eu não vou encontrar com eles. Porque todos eles foram bons. E se eu não for bom, eu não vou para o mesmo lugar que ele. Lembra que assassino e vítima não vão para o mesmo lugar? Justiça divina. A salvação está na religião verdadeira. E qual é a religião verdadeira? Aquela que você cultua dentro de você. Aquele templo sagrado que você está construindo todos os dias. Cada tijolinho de virtude que você coloca dentro de você é um tijolo no seu castelo da evolução. Torne-se um espírito melhor. Você vai precisar dessa melhora quando deixar o seu corpo. Esse corpo está morrendo todo dia. Amanhã eu estou mais morto que hoje. Mês que vem eu estou mais morto do que maio. Julho eu estou mais morto que junho. O meu destino é a falência do meu corpo. Ele vai entrar em falência em algum momento. O nosso corpo não é eterno. Ele está morrendo todo dia. Hoje de manhã eu estava mais vivo do que hoje à noite. Todos vocês estão no mesmo processo. Nós estamos indo embora. Nós estamos indo embora. O que você está fazendo aqui? Deixar patrimônio para o seu filho dar na cara da sua filha? Para os irmãos se estranharem porque você não cuidou do patrimônio antes de ir embora? A gente tem que se preocupar com o futuro dos nossos filhos. Sabe qual é o melhor patrimônio que você pode dar para o seu filho? Educação. Sabedoria. Esse patrimônio não se perde. Prédio, casa, apartamento, carro, a ferrugem corrói. Lembra que Jesus falou? Para a gente não valorizar a ferrugem? Os ensinamentos estão aí, meus irmãos. O Espiritismo é uma porta aberta para clarear a nossa mente, para o nosso despertar espiritual. A função do Espiritismo é nos tornar conscientes daquilo que somos. Espíritos. A carne está morrendo todo dia. Então, acordou? Obrigado, meu Pai. Vai dormir? Senhor, hoje foi demais. Hoje aconteceu aquilo que eu estava querendo, Senhor. Nossa Senhora, foi bom demais. Muito obrigado, Pai. Se o Senhor puder, quebra um galho para mim. Repete esse dia amanhã. Se for um dia ruim, diz para o Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Eu estou sendo forte, mas não está sendo fácil não, meu Pai. Me ajuda. A gente tem que aprender a ser sincero com Deus, a falar a verdade para Deus. A gente pode mentir para os amigos, mentir para a esposa, mentir para os filhos, mentir para os colegas, mentir no Instagram, mentir na rede social. Mas mentir para Deus não dá. Você não vai enganar Deus. Não adianta posar de espírito perfeito aqui e ser um espírito imperfeito na rua. Não adianta. Deus sabe. Deus sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Fios de cabelo Ele sabe. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai permita. Deus sabe quantas almas tem aqui
Deus sabe a nossa dor, conhece o nosso drama, conhece tudo aquilo que a gente está enfrentando. Tenha certeza disso. Assim como nós cuidamos dos nossos filhos, Deus cuida de nós. Se você está preocupado com seu filho, Deus está preocupado com você. Confia nisso. Seja sincero com Deus. Hoje, faz diferente. Mas hoje só, vocês vão ver que dá resultado. Chega em casa, fecha a porta do seu quarto, bota o joelhinho no chão, debruça sobre a cama e conversa com Deus. Pai, cheguei. Estava lá na casa espírita, seus mapas não aparecem pra gente. E ele me ensinou a fazer assim. Eu vou fazer assim hoje, tá, pai? Se tá certo, o senhor me ajuda. Ó, primeiro, obrigado pela minha mãe, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela vida, obrigado pela minha saúde, obrigado pelo alimento que o Senhor me deu hoje, pai. Eu almocei e jantei. Ó, pai, eu queria te dizer muito obrigado. Primeiro, te agradecer por tudo isso. Depois, pedir ao Senhor, se o Senhor puder amanhã me dar um dia melhor, eu vou ser muito grato. Mas se não puder também, pai, eu vou confiar que você está fazendo o melhor para mim. Eu sei que eu estou passando, está me modificando. Eu sei que eu estou passando, vai ter um resultado ali na frente, pois tudo aquilo que acontece tem um resultado. Toda pedra atirada atinge um objetivo. Toda causa tem um efeito. E todo efeito vem de uma causa. Obrigado, tá, Jesus? Leva essa mensagem para o Pai para mim. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão. Então, nossa oração matinal e nossa oração da noite, noturna, tem que ser para Jesus. Porque Ele é que leva a nossa prece ao nosso Pai. Eu espero sinceramente do fundo do meu coração que as palavras hoje proferidas por esse médium ajudem vocês a refletir bastante sobre o que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Vocês são os únicos responsáveis pela evolução espiritual de vocês, tão necessária a todos nós. Guarda uma coisinha na cabeça. Quanto maior for o seu patrimônio espiritual, maior será a sua riqueza na vida espiritual. Repetindo, quanto maior for a sua mudança espiritual, melhor será o seu patrimônio no reino de Deus. Vale a pena mudar hoje. Vale a pena ajudar as pessoas. Vale a pena ser irmão, ser amigo. Vale a pena ser bom. Muito obrigado.